Ela apareceu no culto com o bebê nos braços, e a congregação congelou. Não era um silêncio comum, daquele que precede o início do hino, ou a oração do irmão que vai abrir a palavra. Era um silêncio pesado, carregado de espanto e até de certo temor. Todos conheciam a história dela. Todos sabiam que aquele bebê não deveria estar ali. A irmã Maria, porque assim a chamavam, embora seu nome de batismo fosse outro, havia sido afastada da mesa do Senhor havia quase 2 anos. Não por malícia, não por rebeldia, mas por uma queda que parecia sem volta. O irmão que a acompanhava na época, um homem temente a Deus, havia falecido num acidente de trabalho, deixando-a sozinha com 3 filhos pequenos. A dor a levou a caminhos que não eram do Senhor. Primeiro, o desânimo nas reuniões. Depois, as faltas. Então, os rumores de que andava com pessoas de fora, que já não guardava mais o dia do Senhor como antes. Até que veio a notícia que ninguém queria confirmar. Ela estava esperando um filho fora do casamento. Os irmãos mais velhos, com o coração partido, mas firmes na palavra, haviam tomado a decisão difícil. Não com raiva, mas com lágrimas. Não podemos deixar que o pecado fique entre nós como fermento, dissera o irmão José, o mais antigo da congregação. E assim Maria foi afastada. Não expulsa, nunca se faz isso na obra do Senhor, mas privada da comunhão até que houvesse arrependimento verdadeiro. E agora ali estava ela. Não na porta, não escondida nos fundos, mas bem na frente, perto do púlpito, com aquele bebê de poucos meses nos braços. Não chorava. Não pedia perdão com palavras. Só estava ali de cabeça baixa como se esperasse que a terra a engolisse. O irmão que presidia o culto, um homem de poucas palavras mas de muita oração, sentiu o suor frio escorrendo pelas costas. O que fazer? Mandá-la embora? Ignorá-la? Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo inesperado aconteceu. A irmã Clara, uma das mais idosas da congregação, uma mulher que já havia enterrado 2 filhos e um marido, mas cujo rosto ainda brilhava com uma paz que só quem anda com Deus possui, levantou-se devagar. Seu bastão bateu levemente no chão enquanto ela se aproximava de Maria. Todos prenderam a respiração. Seria uma repreensão? Um chamado ao arrependimento público? Mas não. A irmã Clara estendeu os braços, não para pegar o bebê, mas para abraçar Maria. E então, com uma voz trêmula mas firme, disse apenas: "Minha filha, você voltou." E foi como se uma represa se rompesse. As lágrimas de Maria caíram sem controle. O bebê, como se entendesse o momento, permaneceu quieto, só olhando para a luz que entrava pela janela. E então, um a um, os irmãos começaram a se levantar. Não para julgar, não para questionar, mas para se aproximar. Alguns choravam. Outros apenas colocavam a mão no ombro dela, como se dissessem: "Estamos aqui." O irmão que presidia com a voz embargada só conseguiu murmurar: "Irmãos, vamos orar." E oraram. Não com palavras bonitas, não com frases decoradas, mas com gemidos, com suspiros, com lágrimas que molhavam o chão da pequena sala de cultos. Oraram pela vida que havia sido perdida no pecado, pela criança que agora estava ali, pela mãe que havia voltado. Oraram como quem sabe que só Deus pode sarar feridas tão profundas. Depois da oração, o irmão José, aquele mesmo que havia falado sobre o fermento do pecado, aproximou-se. Não com orgulho, não com superioridade, mas com os olhos úmidos. Pegou a Bíblia que sempre carregava, uma edição desgastada pelo tempo, e abriu em Lucas 15. Sem dizer nada, apenas apontou para os versículos do filho pródigo. Maria leu em silêncio, enquanto o irmão José murmurava: "O pai estava esperando você, filha. Ele nunca deixou de te amar." E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, a irmã Marta, que sempre cuidava das crianças durante os cultos, estendeu os braços para o bebê. "Deixa eu segurar ele um pouco, Maria. Você precisa descansar." Maria hesitou como se temesse que lhe tirassem a criança. Mas quando viu o sorriso sincero da irmã Marta, entregou o pequeno com cuidado. E foi aí que o milagre começou a se manifestar. Porque aquele bebê, que até então havia sido um símbolo de vergonha, de queda, de afastamento, tornou-se, naquele momento, um sinal de misericórdia. As irmãs se revezavam para segurar a criança, os irmãos faziam questão de benzer a testinha dele com óleo, como se dissessem: "Este também é do Senhor." E Maria, que havia entrado ali com o peso do mundo nas costas, começou a sentir algo que há muito não sentia: paz. Nos dias que se seguiram, a congregação não fingiu que nada havia acontecido. Não, eles falavam do assunto, mas sempre com lágrimas nos olhos e ação de graças nos lábios. O irmão Pedro, que era carpinteiro, apareceu na casinha de Maria com madeiras novas para consertar o berço que estava quebrado. A irmã Ana levou roupinhas que sua filha já não usava mais.
O irmão João, que tinha um pequeno sítio, passou a deixar um cesto de legumes na porta dela toda semana, sem dizer nada, só com um bilhete do Senhor, por meio de seus servos. E Maria? Maria voltou a sentar-se entre os irmãos. Não no primeiro dia, não sem luta, mas pouco a pouco. Primeiro, ela chegava quando o culto já havia começado e saía antes do fim. Depois começou a ficar até a oração final. Até que um domingo, quando o irmão que presidia perguntou se alguém tinha um testemunho para dar, Maria levantou a mão. Tremia toda, mas falava com uma voz que vinha de dentro da alma. Eu pensei que nunca mais poderia voltar aqui. Pensei que Deus tinha me abandonado. Mas Ele não me abandonou. Ele me trouxe de volta, não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. E vocês me receberam como o pai recebeu o filho pródigo. Não com palavras duras, mas com amor. Eu não tenho palavras para agradecer. E então, como se fosse a coisa mais simples do mundo, ela olhou para o bebê, que agora dormia nos braços da irmã Clara, e disse: Este menino não é fruto do pecado. É fruto da misericórdia. Porque se não fosse por ele eu não teria voltado. A congregação chorou novamente. Não de tristeza, mas de alegria. Porque ali, naqueles bancos simples, entre paredes sem luxo, eles haviam visto o poder de Deus agindo. Não com trovões, não com sinais no céu, mas com um abraço, uma oração, um cesto de legumes, um berço consertado. E o mais lindo de tudo, que aquela história não ficou só na memória. Porque anos depois, aquele menino, que agora era um jovem, estava ali, de pé, diante dos irmãos, dando seu próprio testemunho. Com a voz embargada, ele contava como, desde pequeno, ouvirá falarem de um Deus que perdoa, que restaura, que não olha para o passado, mas para o coração. E como, naquela noite, ele havia decidido se entregar de vez ao Senhor. Minha mãe sempre me disse que eu era um milagre. Ele falava enquanto Maria, agora uma irmã firme na fé, chorava de gratidão. Mas eu só entendi hoje que o verdadeiro milagre não foi eu ter nascido. Foi Deus ter usado a minha vida para trazer ela de volta. E a congregação, mais uma vez, não pôde conter as lágrimas. Porque ali, na simplicidade daqueles corações, eles haviam visto o Evangelho vivo. Não em teorias, não em discussões, mas em vidas transformadas. Em um bebê que chegou como um sinal de vergonha e se tornou um sinal de graça. Em uma mãe que caiu, mas foi levantada. Em irmãos que, em vez de apontar o dedo, estenderam a mão. E tudo isso porque, numa tarde comum, numa sala de culto sem nada de especial, uma mulher apareceu com um bebê nos braços. E em vez de rejeição, encontrou amor. Em vez de condenação, encontrou perdão. Em vez de palavras duras, encontrou um Deus que ainda a chamava de filha. E isso, irmãos, é a obra do Senhor. Não nos grandes templos, não nos discursos bonitos, mas no coração de quem se deixa usar por Ele. Porque quando Deus age, até o que parece perdido pode se tornar um testemunho. Até o que parece vergonha pode se tornar glória. E até uma congregação que congela diante do inesperado pode se derreter no calor do amor que vem do alto. Ela apareceu no culto com o bebê, e a congregação congelou. Continuação expandida com profundidade emocional, diálogos, conflitos e a transformação na vida da igreja. O silêncio quebrado. O bebê mexeu-se nos braços de Mariana, emitindo um pequeno resmungo que ecoou como um trovão na sala de cultos. O silêncio que havia tomado conta do lugar era tão denso que até o som das páginas da Bíblia sendo viradas parecia alto demais. Os olhos de todos ainda estavam fixos nela, alguns com lágrimas, outros com uma curiosidade dolorida, e uns poucos, aqueles que sempre julgavam, com os lábios apertados em desaprovação. Foi então que a irmã Clara, uma das diaconisas mais antigas da congregação, levantou-se lentamente do banco da frente. Seu vestido azul desbotado, remendado nas costuras, tremia levemente com o movimento. Clara tinha quase 70 anos, mãos calejadas de tanto lavar roupa para os necessitados da igreja, e uma voz que, embora frágil, carregava uma autoridade espiritual que poucos ousavam ignorar. Filha, ela chamou, estendendo os braços não para pegar o bebê, mas para abraçar Mariana. Venha cá, minha filha. Mariana hesitou. Seu corpo inteiro tremia, não só pelo frio da manhã, mas pelo medo de ser rejeitada. O bebê, como se sentisse sua angústia, apertou os dedinhos em seu chale. Então, como se movida por uma força maior, ela deu um passo à frente. E outro. Até que Clara a envolveu em um abraço tão apertado que parecia querer juntar todos os seus pedaços quebrados. Deus te ama, minha filha, sussurrou Clara em seu ouvido com a voz embargada. E este pequeno aqui, este pequeno é uma bênção. Uma bênção que Deus confiou a você. As palavras foram como bálsamo em feridas abertas. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem sem controle, molhando o ombro da irmã Clara.
E então, como se aquele gesto tivesse quebrado uma barreira invisível, outras mulheres começaram a se levantar. A irmã Ruth, viúva há 5 anos, aproximou-se com um lenço bordado nas mãos. Deixa eu segurar ele um pouquinho, filha. Você precisa descansar os braços. A irmã Ana, que trabalhava na cozinha da igreja, já saía em direção aos fundos. Vou preparar um chá quente para você. E um mingau pro bebê se ele já come. Até a irmã Regina, conhecida por seu jeito rígido e palavras duras, aproximou-se com um rosário entre os dedos. Mariana, sua voz tremia, como se lutasse contra anos de amargura. Eu sinto muito. Por tudo que pensei. Por tudo que falei. Mariana olhou para ela, surpresa. Regina era uma das que mais a haviam julgado quando sua gravidez ficou evidente. Era ela quem sussurrava nos cantos da igreja que certas coisas não podiam ficar sem resposta, que o pecado não podia ser varrido para debaixo do tapete. Mas agora seus olhos estavam úmidos e suas mãos, antes cruzadas em julgamento, estavam estendidas em arrependimento. Eu não sabia, Regina continuou, engolindo em seco. Eu não sabia como era difícil. Até minha filha, ela baixou a voz como se confessasse um segredo. Até a minha filha passou por coisa parecida. E eu a expulsei de casa. Só agora eu estou entendendo. O culto, que deveria ter terminado há meia hora, transformará-se em algo completamente diferente. Não havia mais sermão, não havia mais corinhos programados. Havia, sim, um movimento do espírito que nenhum líder poderia ter planejado. O pastor e a decisão. No pequeno escritório aos fundos do templo, o pastor Elias estava de joelhos. Não era uma posição incomum para ele, afinal, passava horas em oração, bate naquela manhã, seu coração pesava mais do que nunca. Senhor, ele murmurou, os dedos apertando a borda da mesa de madeira gastas. O que eu faço agora? Ele havia visto Mariana entrar. Havia visto o choque na congregação. E por um breve momento, sentirá a tentação de manter a ordem, de pedir que ela saísse para não causar escândalo. Afinal, era o que muitos esperavam dele. Era o que ele mesmo teria feito anos atrás, antes de aprender que a graça não cabia em caixinhas de regras. Mas algo dentro dele o impedira. Talvez a lembrança de quando, ainda jovem, ele mesmo havia sido julgado por erros do passado. Talvez a voz do Espírito, suave mas firme. Este é o momento. Não a rejeite. A porta do escritório abriu-se devagar. Era o irmão Tiago, um dos presbíteros mais influentes da igreja, homem de palavras duras e convicções inabaláveis. Pastor Tiago começou, a voz tensa. Nós precisamos conversar. Isso não pode ficar assim. Ela não pode simples. Irmão Tiago, Elias interrompeu, levantando-se com calma. Sente-se. Tiago obedeceu, mas seu corpo permanecia rígido, como uma mola prestes a disparar. Pastor, você sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Adultera. Fornicação. Escândalo na igreja. Nós temos que tomar uma posição. Elias suspirou. Conhecia as escrituras melhor do que Tiago. Conhecia também o coração humano. E o que a Bíblia diz sobre misericórdia, irmão? Ele perguntou suave. Sobre o bom samaritano. Sobre a mulher adúltera que ninguém condenou. Sobre o filho pródigo que foi recebido com festas, não com pedras. Tiago abriu a boca para responder, mas Elias continuou. Ela veio, com o bebê, sozinha, com medo. E o que ela encontrou? Julgamento? Ou amor? Porque, irmão, se hoje ela saiu daqui com mais culpa do que entrou, então falhamos. Não como igreja, como cristãos. Tiago olhou para baixo, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Mas, e o exemplo? Ele murmurou. E as moças da igreja? E os jovens? Se a gente não mostrar que tem consequências, as consequências ela já está vivendo, Elias respondeu, firme. Um filho sem pai. Uma vida marcada pela vergonha. Uma família que a rejeitou. Você acha que ela precisa de mais isso de nós? Ou ela precisa ver que mesmo no pior momento, Deus não a abandonou? Tiago ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente seus ombros caíram. E o que a gente faz então? Elias sorriu, pela primeira vez naquela manhã. A gente ama. A gente acolhe. E a gente deixa Deus fazer o resto. O nome do bebê. 3 dias depois, Mariana estava sentada na cozinha da irmã Clara com o bebê no colo. A casa cheirava a pão caseiro e café fresco. Do lado de fora, as crianças da escola dominical brincavam no quintal, seus risos ecoando como música. Você já pensou num nome para ele? Clara perguntou enquanto amassava a massa do pão com mãos experientes. Mariana olhou para o rostinho do filho. Seus olhos eram escuros, como os do pai, um homem que prometeu amá-la e desapareceu quando soube da gravidez. Mas seu narizinho era igual ao dela. E suas mãozinhas. Deus, como ela amava aquelas mãozinhas.
Eu pensei em Emanuel, ela disse baixinho. Clara parou de amassar. Sorriu. Deus conosco, ela repetiu, os olhos brilhando. Que nome lindo, filha. Que nome perfeito. Mariana sentiu as lágrimas ardendo novamente. Por quê? Porque foi isso que eu senti naquele dia. Que mesmo quando eu achei que estava sozinha, Deus estava lá, conosco. Clara limpou as mãos na toalha e sentou-se ao lado dela. Filha, você não está sozinha mais. Você tem a gente. Você tem a igreja. E você tem um Deus que não desiste dos seus. Mariana abraçou o bebê com mais força. Pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com a esperança. A reunião de oração. Naquela noite, a igreja estava cheia de uma maneira diferente. Não era um culto normal. Era uma reunião de oração, mas não pelas causas habituais. Não era por cura de doenças, não era por prosperidade. Era por Mariana. E por Emanuel. O pastor Elias estava no púlpito, mas não pregava. Apenas liderava em oração. Pai, ele começou, a voz embargada. Obrigado por nos mostrar mais uma vez que a tua graça é maior do que os nossos erros. Que o teu amor é mais forte do que as nossas falhas. Senhor, nós te pedimos por Mariana. Por esse pequeno Emanuel. Dá-lhes força. Dá-lhes paz. E nos ensina, Senhor, a sermos mais como tu és. Ao seu lado, a irmã Regina chorava silenciosamente. O irmão Tiago, que havia resistido tanto, agora estava de joelhos com as mãos levantadas. Até os jovens da igreja, aqueles que antes cochichavam nos cantos, estavam ali com os olhos fechados, buscando a Deus de um jeito que nunca haviam feito antes. E no meio deles, Mariana seguirá o bebê nos braços, rodeada pelas irmãs da igreja. Não havia mais olhares de julgamento. Não havia mais sussurros. Havia, sim, um sentimento de que algo novo estava nascendo ali. Não apenas uma criança, mas uma igreja renovada. O batizado. 2 meses depois, o pequeno Emanuel foi batizado nas águas da igreja. Não foi um batizado comum. Não houve festas extravagantes, não houve convites bonitos. Mas houve algo muito mais profundo. Uma congregação que pela primeira vez em muito tempo, entendia o verdadeiro significado da graça. Quando o pastor Elias mergulhou o bebê nas águas, muitos choraram. Não por tristeza, mas por alívio. Porque ali naquele momento eles viam não apenas um ritual, mas a confirmação de que Deus ainda operava milagres. Não milagres de cura física, não milagres de riqueza, mas o milagre de um coração quebrado sendo restaurado. E quando Mariana saiu das águas com o filho nos braços e o cabelo molhado colado ao rosto, a igreja inteira aplaudiu. Não era um aplauso por ela. Era um aplauso por Deus. Porque ele havia feito o que só ele poderia fazer. Transformar vergonha em glória, rejeição em acolhimento, e uma congregação congelada no julgamento em um corpo vivo, pulsante de amor. O novo começo. Os dias seguintes não foram fáceis. Ainda havia olhares de reprovação de alguns. Ainda havia murmurinhos nos cantos. Mas algo havia mudado. Porque agora, quando alguém começava a julgar, havia sempre alguém para lembrar. Lembra da Mariana? Lembra do Emanuel? Deus os trouxe para nós por um motivo. E pouco a pouco a igreja foi aprendendo. Aprendendo que a fé não era sobre perfeição, mas sobre redenção. Que o evangelho não era sobre apontar dedos, mas sobre estender mãos. Que o amor de Deus não era uma teoria, mas uma realidade que se vivia todos os dias. Mariana começou a ajudar na escola dominical. O pequeno Emanuel, com seus olhinhos curiosos, tornou-se a alegria das crianças. A irmã Clara ensinou a costurar, e juntas elas fizeram roupinhas para o bebê. O irmão Tiago, que antes era tão rígido, agora a cumprimentava com um sorriso sincero. E a irmã Regina, Regina havia começado a visitar outras mulheres da comunidade que passavam pelas mesmas lutas, oferecendo não julgamento, mas um ombro para chorar. A lição que ficou. Anos depois, quando Emanuel já era um garotinho correndo pelos corredores da igreja, e Mariana servia como diaconisa, o pastor Elias costumava contar essa história para os novos membros. Vocês sabem por que esta igreja é diferente? Ele perguntava, olhando para os rostos jovens e ávidos. Não é pelos sermões. Não é pelos cultos bonitos. É porque um dia, uma mulher com um bebê nos braços nos ensinou o que significa ser cristão de verdade. E então ele sorria, olhando para Mariana, que agora ajudava a servir a ceia do Senhor. Porque a graça não é só uma palavra que a gente canta. É algo que a gente vive, todos os dias. E a congregação, que já não congelava mais diante do inesperado, respondia com um único coração. Amém.